Saudações, meu povo, tudo bem com vocês? Então, olhem só, hoje a minha abordagem é sobre um sentimento, talvez o sentimento mais primitivo do mundo. Esse sentimento é a inveja. Então, olha só, quem nunca assistiu a um filme de uma história mitológica, né, onde os deuses se digladiavam, ou até mesmo sabem sobre histórias bíblicas, por exemplo, do Caim e Abel, uma história que eu acredito que todo mundo conheça. E assim, gente, falando de passagem bíblica, né, de histórias bíblicas, eu quero destacar aqui o rei Salomão. Ele era visto como um homem muito sábio e até hoje, né, ele é citado nos estudos sobre inveja, né? E eu achei muito bacana, gente, porque o Salomão, ele associou o sentimento da inveja com uma patologia interior. E ele tinha uma frase muito interessante que dizia assim, abre aspas, que o coração sadio é vida para o corpo, mas que a inveja, ela é a podridão dos ossos, ela é o câncer da alma, né? Fecha aspas. Salomão dizia isso. E assim, é uma expressão, uma citação bastante exemplar, né? Vamos combinar que bastante real. E assim, eu sei que tem gente já pensando, poxa vida, que horror. Ai, que sentimento terrível. Eu não tenho, não carrego isso comigo. Mas assim, gente, a inveja é um sentimento que vai além dos 7 pecados capitais. E assim, não significa que todo mundo que sente a inveja seja uma pessoa má, tá? Não significa isso, porque, vamos falar, a inveja, ela tem os seus estágios. Então, por exemplo, vamos falar do desejo. O desejo, ele é um passo além da admiração, tá? O desejo, por exemplo, de ter o que o outro tem. Sentar um pouquinho. O desejo de ter o que o outro tem. Por exemplo, o desejo de ter uma casa igual à casa de uma amiga, o carro do vizinho, ou até nas coisas simples, um esmalte que alguém está usando, um batom, uma blusa, sei lá, algo simples. É, na verdade, já uma inveja. Só que é uma inveja, digamos que aceitável, né? É o primeiro passo, porque a gente não deseja o mal pro próximo. Não há desejo de coisas ruins. Então, digamos que é suportável, né? Mas assim, gente, foi feito um estudo na Universidade de Tóquio e um neurocientista japonês fez uma pesquisa durante um tempo com homens, mulheres, e ele pôde perceber assim que quando o invejoso, né, ele sentia ali a inveja, era ativado uma parte do cérebro chamado córtex, né? Então esse córtex cerebral era ativado e a pessoa sentia dor, né? O invejoso sentia dor. Então tem uma correlação neural aí com a dor física. Então logo eles descobriram que a inveja é processada no mesmo campo da dor física. E que o Schadenfreude, que é uma expressão alemã, Schaden em alemão significa dano. Freud vem do prazer, da alegria. Então é o dano com prazer. Ou seja, o Schadenfreude é nada mais, nada menos
que o prazer que o invejoso tem, que ele experimentou e gostou, tá? E então é um prazer ruim, maléfico. Transformando em português significa aquele bem feito, sabe? Quando a gente fala bem feito. Então, o que acontece? Esse sentimento, né? O sentimento da inveja, de fato é um sentimento que dói. Ele é um sentimento dolorido. Então, gente, não é à toa quando a gente ouve aquela expressão super antiga, né, que diz assim, que a inveja mata e que a inveja dói, é porque é verdade. E mata mesmo, tá? Então, nesse estudo, feito por esse japonês, pôde perceber também que é mais comum a gente encontrar pessoas com sentimento de inveja, mas assim, com aquele sentimento mais apuradão, sabe? É mais patológico mesmo. É muito sério isso, porque quando isso acontece, né, o invejoso ele perde a noção do desejo, né, que ele tem de ver o outro fracassar, de ver o infortúnio, o insucesso da outra pessoa, né? Enfim, gente, é muito complicado isso, sabe? Porque o invejoso, além de ele causar um dano para ele causa para o outro, né? Tá ventando bastante, acho que esse vídeo vai ficar bem cheio do barulho do vento, que me acompanha sempre. Mas enfim, gente, então é bastante complicado porque muitas vezes esse invejoso em potencial, ele comete várias atitudes horríveis, como calúnias, ele inventa coisas de repente, ele tem mania de perseguição, ele é uma pessoa mais agressiva, mais deprimida, né? E ele deseja, de fato, a morte do outro, que é o máximo do ruim, né? Inclusive para si mesmo. Ele pode até mesmo cometer suicídio, tá? Então, assim, gente, como eu disse que é um sentimento tão primitivo, né? A inveja, que ela está inserida em todos os lugares, em todas as esferas da sociedade, né? A inveja a gente encontra ela muito fácil, infelizmente. E basta um terreninho ali, fértil, para ela crescer rapidamente, desenvolver e tomar conta, né? Por exemplo, a inveja ela tá em todos os lugares. Ela tá ali entre amigos, ela tá no seio familiar, ela tá no campo profissional, né? E, por exemplo, no campo profissional é super comum, natural, a gente ver muitos casos, né, de inveja, onde um quer atropelar o outro, quer crescer mais que o outro, e é como se fosse, assim, gerasse um sentimento de competição. E esse sentimento, né, essa competição, gera um outro sentimento, que é o da inferioridade. Então isso é péssimo. E assim, eu até queria comentar, abrindo um parêntese aí, que a inveja, ela sempre existiu, existe e vai existir. Até mesmo com os bebês, né? A inveja existe com os animais. Por exemplo, já foi feita pesquisa entre os macacos, falando rapidamente, onde 2 macacos recebiam a mesma comidinha. Aí um dia, um passou a receber um outro tipo de comidinha, ou seja, 2 comidinhas, e o outro continuou, manteve com aquela comidinha que recebia antes. Ele observando aquilo, ele pode perceber que ele também poderia ter aquela comidinha, e ele não esperou ele receber da pessoa, não. Ele entendeu que ele poderia sair, buscar um outro cacho de banana, ou mais cachos de banana, e levar para casa dele. Então, nesse sentido, a inveja, digamos que foi até positiva, tá? Mas assim, gente, voltando com o sentimento da inveja humana, é cruel, tá? É um sentimento, de fato, destrutivo, né? E quem deseja, o invejoso, normalmente ele não tem propósito de vida, tá? Ele não tem propósito de vida e, na verdade, o propósito de vida dele é ver aquela outra pessoa que de fato tem um propósito bom de vida, mas ter o prazer em ver o fracasso daquela pessoa, o insucesso, o infortúnio. Resumindo, a desgraça alheia, infelizmente é isso que o invejoso gosta, né? Então, aí ele se sente recompensado, aí ele se sente realizado, né?
com a desgraça alheia. Então, assim, isso é muito complicado, né? Sabe aquela famosa e clássica historinha da grama do vizinho ser mais verde? Pois é. Parece simples, né? A gente fala assim, até com simplicidade sobre isso. Mas é algo muito sério, sabe, gente? Porque quando alguém, de repente, enxerga a grama do vizinho mais verde, nem sempre a grama vai estar tão verde assim como ele está vendo, né? Às vezes ela não está tão verde nada. E às vezes, nem grama tem ali no jardim do vizinho. Mas a pessoa insiste em enxergar a grama mais verde, né, do vizinho. Então, nós devemos pensar que a forma com que a gente pensa, a forma com que a gente sente, é a forma com que a gente vai enxergar as coisas, é a forma com que a gente vai olhar para o todo, né, para a grama do vizinho e tudo mais. Então, assim, o importante, o interessante aí, que eu quero deixar, é que nós devemos, né, parar, pensar um pouquinho, refletir, né, digerir esse sentimento que existe. Não vamos falar que não existe, não existe, né? Em algumas pessoas existe mais leve, em outras pessoas existe. Tem gente que até fala, poxa, eu não queria sentir isso, mas eu tô sentindo, que chato isso. E tem como, sabe, gente, ser controlado esse sentimento, né? Como um cavalo, digamos que selvagem, e que a gente doma o cavalo ali para ele poder ser útil, nos auxiliar, a gente pode fazer isso com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, disciplinando, cuidando, zelando, tendo um olhar de fato diferenciado, tá? Para que a gente possa ter uma vida mais tranquila nesse sentido, sabe, gente? Em relação ao desejo, e que a gente possa enxergar a nossa grama, verde, não verde, ou até mesmo um jardim sem grama, mas que a gente possa ver a vantagem do nosso jardim, do nosso quintal, né? Do nosso verde, do verde que está dentro da gente. É isso que eu queria falar com vocês, não vou me alongar, porque é um assunto de fato muito polêmico, daria pra gente ficar falando muito tempo. Mas enfim, é isso daí, que nós possamos refletir um pouquinho sobre esse sentimento tão inútil, né? Tão dispensável, mas infelizmente tão presente, né? É isso aí. Um beijo para todo mundo, no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo. Bye!